Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou professor de Física e hoje vamos para a nossa aula de escala Celsius e Fahrenheit. Nessa escala, nós vamos trabalhar a parte de Celsius, como foi criada a escala, Fahrenheit, como foi criada a escala e alguns exercícios, alguns exemplos de exercício de conversões de escala, tá ok? Mas antes de tudo, já vai lembrando, vai deixando o dedinho aí no gostei, tá? Vai ajudando a gente, vai colocando os comentários que também ajuda bastante. Assiste o vídeo pelo menos até o final, tá? Peço que vocês assistam o vídeo até o final para que possa contar aí no YouTube pra gente, tá bom? Assiste pelo menos até metade, desculpa, até metade, para que possa contar aí no YouTube o tempo que ficou assistindo, tá? E assista a aula também, que é boa, a aula é muito boa, ok? E deixe os seus comentários aí, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, os vizinhos a aula, que vai dando também bastante visualização aí pra gente, tá bom, pessoal? Eu vou trazendo mais atividades, mais conteúdo, tá ok? Então, vamos lá. Bom, escala Celsius e Fahrenheit. Como é que vai funcionar? A escala Celsius. A escala de temperatura adotada pela maioria dos países é a escala Celsius. Foi elaborada em 1742 por Andrew Celsius. 1701 a 1744 foi quando ele viveu. Essa escala considera o ponto de fusão do gelo o valor zero. Bom, eu coloquei uma explicação aqui para que vocês entendam o que é o ponto de fusão do gelo, tá? Isso porque a temperatura do gelo começa a aumentar passando de -5, quando ele está lá congeladinho, tá? Para ele passar o ponto de fusão, o ponto de derretimento dele, ele começa lá, ó, um exemplo, -5, -4, -3 e assim por diante até ele chegar a zero. Quando ele chega a zero, aí ele vai começar a ficar positivo, +1, +2, e aí ele começa a derreter. Quando ele começa a derreter, a gente chama esse ponto de fusão, tá bom? E aí é que ele pegou o ponto, Celsius pegou o ponto zero ali, quando ele vai iniciar para o derretimento o gelo, tá bom? E para o ponto de ebulição, ele pegou como ponto de ebulição, valor maior, a água. Sobre pressão normal, ele pegou o valor 100. Então, sobre a pressão normal do ambiente, a água começou a esquentar, então ele pegou como 100 o ponto de ebulição, ponto mais quente. Tá legal? Vamos para o próximo. O intervalo obtido entre os dois pontos fixos é dividido em 100 partes, 100 partes iguais. A cada parte corresponde à unidade da escala denominada graus Celsius. Tá? Então, ele pegou de 0 até 100 e foi dividindo lá, fatiando essa escala. Aqui temos o exemplo, ó, tá vendo? Então, tem lá a temperatura de fusão, né, da água, quando o gelo começa a derreter é 0, e ele foi fatiando a escala. Ó. Chegou na metade, 50, até chegar a 100, que é o ponto de ebulição. Tá ok? Tranquilo até aqui, facinho, tudo tranquilo. Vamos para o próximo. A escala de Fahrenheit. Então, Fahrenheit já fez diferente de Celsius. Ele, em vez de utilizar o gelo, ele utilizou uma mistura, tá? Uma mistura de água, gelo e sal lá na época, o que ele tinha, tá? Para atribuir o valor zero do ponto inicial dele, tá? E utilizou a temperatura do corpo humano como um valor mais alto, mas ele atribuiu um valor de 96. Isso é dele, gente, tá? Ele foi lá e criou dessa maneira, tá ok? Então, ao projetarmos na escala Fahrenheit os pontos fixos escolhidos por Celsius, obtemos os seguintes valores. 32 para o ponto de fusão, né? Então, o ponto onde lá o gelo vai começar a derreter para o Fahrenheit, e de 212 para o ponto de ebulição da água, quando a gente começa a projetar, mostrar, emparelhar os dois e começa a projetar um no outro, tá? Assim, na escala Fahrenheit, o intervalo entre esses dois pontos fixos é dividido em 180 partes. Então, ele começa em 32 e vai dividindo em 180 partes até chegar a 212, tá ok? A conversão da temperatura entre Celsius e Fahrenheit. Então, a gente vai, a partir de agora, estudar essa conversão. Como é que faz isso? De Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. A conversão de temperaturas entre as escalas é feita por meio da comparação dos segmentos A e B
da coluna termométrica, que corresponde aos mesmos estados térmicos, tá? Vou mostrar aqui no próximo slide, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a escala de Celsius, que a gente viu ainda há pouco, começa em 0 e vai até 100. E eu pego a mesma escala que é Fahrenheit, 32, que é o ponto de ebulição, e 212, que é o ponto... 32, que é o ponto de fusão, e 212, que é o de ebulição, comparando os dois, ó. Tá? E o meio aqui é a parte, metade de cada um, tá ok? Onde a gente vai chamar essa escala C e essa escala F aqui, Celsius e Fahrenheit. Nessa escala, nós vamos poder chamar esse ponto aqui, ó, que tem de 0 até C, que equivale para cá de 32 até F, e de 32 até 212, que equivale para a gente de 0 a 100. Vamos chamar esse pedaço aqui de A e esse pedaço aqui de B, que é o que foi falado no slide anterior. Ele pegou esses pedaços aqui, ó, de 0 até metade e da metade e de 32 até o total, que vale para os dois lados. Mais para frente eu vou explicar melhor. Então, tá aqui nossa escala, tá? O que a gente viu ainda há pouco, e vamos começar a ver a fórmula. Então, ele pegou A, que é de 0, aqui, ó, até 100, e de 0 até 100, ó, pegou metade aqui, pegou o inteiro, A sobre B, fez uma divisão, A sobre B. Então, C, tudo isso sobre 100 menos 0, tá? E depois a gente pega o lado da escala Fahrenheit, ó. Faz a mesma coisa, F, tá aqui, F, e embaixo fica 212 menos 32. E a partir de agora, vamos fazer a fórmula, calcular a fórmula. Vai ficar, então, C sobre 100 é igual a F sobre 180, tá? Porque 100 menos 0 é 100. 212 menos 32 é 180. Tá vendo aqui, ó? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar isso aqui. Isso aqui é um número muito grande. Fração permite a gente simplificar. De que maneira a gente vai simplificar isso? A gente vai simplificar, dividir por 20. Vai dividir 100 por 20 e 180 por 20. Quando a gente faz essa divisão, o que acontece? Vai dar esse valor aqui, ó. 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20 dá 9. Então, vai dar esse valor aqui, ó. C sobre 5 é igual a F sobre 9. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit sobre 9. Tudo bem? Então, isso que a gente acabou de achar, a gente chama de variação de temperatura. Tá? Essa é a nossa formulinha. Já vão anotando, porque é uma de muitas que a gente vai ter. Tá? Então, essa fórmula nossa é a variação de temperatura. Tá legal? Isso é que a gente vai trabalhar. Próximo aqui pra gente... A partir de agora, é as conversões. Conversão de temperatura Celsius em Fahrenheit, construindo essa fórmula. A gente vai trazer, vai deduzir a fórmula para que vocês possam visualizar de onde veio. Então, novamente, temos aquela escala. E naquela escala, o que a gente faz? Ó, de 0 até C, então vai ficar C menos 0. Vai fazer essa diferença aqui. E de 0 até 100 também vai fazer a diferença de 100 menos 0. Do outro lado da escala, que é Fahrenheit, vai fazer Fahrenheit menos 32, F menos 32. Também vai pegar de 0 dele, que é o 32, menos 212. Tá bom? Então, vamos começar. Montando lá a igualdade. C menos 0, 100 menos 0 é igual a F menos 32, 212 menos 32. É uma igualdade, a gente igualou essas fórmulas, tá? Igualamos essas escalas. Então, de que maneira vai funcionar? C menos 0 é C. 100 menos 0 é 100. F menos 32 vai continuar F menos 32. 212 menos 32 dá 180. Então, lembra que a gente simplificou aqui? Simplifica de novo aqui, ó, 100 por 20, que dá 5. 180 por 20, que dá 5. Opa, vamos voltar aqui que ele foi direto. Então, aqui é a nossa fórmula, tá? A partir de agora, vamos utilizar essa fórmula para conversão. Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a nossa fórmula de conversão. Então, esta expressão é utilizada quando queremos comparar somente
as variações de temperatura, tá? Então, quando eu quero comparar a variação de temperatura, vai ser C sobre 5 é igual a F sobre 9, tá bom? Tranquilos, né? Novamente, esta expressão é utilizada quando queremos comparar somente as variações de temperatura. Mais uma vez, lembrando, anota essa fórmula. Deixa já no cantinho do caderno, coloca lá. Comparação de variação de temperatura. Utiliza ela, tá? Próximo. Já esta expressão nos fornece diretamente a comparação entre as temperaturas. Então tá aqui, ó. Quando eu peço compare, converta a temperatura Celsius em Fahrenheit. Você vai usar essa aqui. Então já anota aí no cantinho do seu caderno, comparação de temperatura. Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius. É essa fórmula. Já deixa anotadinho aí no seu cantinho do seu caderno essa fórmula. Para o vídeo, volta, anota outra, para o vídeo agora, anota essa. Tá bom? Vai anotando aí para que vocês não se percam depois nos conteúdos mais para frente. Então, primeiro exemplo, vamos lá para que vocês possam entender como é que funciona agora. Em determinado dia de verão na cidade de Nova York, a temperatura mínima foi de 68 graus Fahrenheit e a máxima de 95 graus Fahrenheit. Questão A. Para ter uma noção mínima mais baixa ou mais máxima foi muito alta, obtendo os valores dessa temperatura na escala Celsius. Então, para você ter uma noção se foi muito alto ou muito baixo, nós vamos ter que converter para a escala Celsius, é o item A. Item B. Qual foi a variação entre a temperatura mínima e a máxima na escala Celsius? Então, ele quer saber qual foi a variação, quanto variou ali, tá? Do mínimo para o máximo, só que ele quer na escala Celsius. Então, vamos lá, fazendo o cálculo. Resolução do primeiro exemplo. A. Para ter uma noção se a mínima foi baixa ou máxima foi muito alta, obtenha os valores dessa temperatura na escala Celsius. Então, como é que a gente vai fazer? Vai utilizar aquela fórmula lá, ó. Aquela fórmula C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Onde C é Celsius e F é Fahrenheit. Então, para a temperatura de 68 graus Fahrenheit, o que a gente vai fazer? Vai lá, colocar na fórmula, ó, C sobre 5, no lugar do F a gente coloca 68. Faz 68 menos 32. 68 menos 32 dá 36. Repete ali, ó, a primeira linha ali, ó, C sobre 5 é igual. Faz a subtração e repete. Passa para o próximo. Faz multiplicação cruzada, ó, 36 vezes 5. Quanto vai dar? Ó, 36 vezes 5. 9 vezes C, 9C. Então, repete agora, ó, o que você tem, 9C é igual a 36 vezes 5. Tá vendo, ó? Que você fez a multiplicação cruzada, jogou para cá. Depois faz 36 vezes 5, quanto dá? 9C. Você vai repetir, porque 9 vezes C não dá para você fazer nada. Faz lá 36 vezes 5, vai dar 180. Agora, dá para você sair para algum lugar aqui, ó, 9 vezes C não dá para multiplicar, que é igual a 180. Dá para multiplicar isso aqui? Não dá, mas 9 está fazendo o que com C? Está multiplicando. Então, pega 9, passa para o outro lado. Qual é o inverso? Quando a gente passa pela igualdade, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, faz isso, ó, passa o 9 para o outro lado, dividindo. Então, C é igual a 180 sobre 9. Faz a divisão, 180 dividido por 9 vai dar 20, tá? Então, quando a gente tem 68 graus Fahrenheit, nós vamos ter 20 graus Celsius, equivale a 20 graus Celsius. Vamos para o próximo. Continuação do item A. Então, para temperaturas de 95 graus Fahrenheit, vamos utilizar a mesma fórmula, vamos converter 95 graus Fahrenheit de novo, mantendo a mesma fórmula. C sobre 5 é igual, no lugar de F, nós colocamos 95. E aí começa, ó, faz a multiplicação cruzada lá, 95 menos 32, 63. Multiplicou cruzado, o que nós vamos ter? Repete lá, ó, a multiplicação, 9 vezes C, 9C, 63 vezes 5, tá aqui, ó, e aí passa 9C para lá, porque não tem o que ele fazer, 63 vezes 5, quanto vai dar?
315. Então, a partir de agora, você tem 9C é igual a 315. 9 não dá para fazer nada com C, mas 9 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Passou para o outro lado dividindo, faz 315 dividido por 9, que vai dar 35. Tá bom? Tranquilos, pessoal, até aí? Tranquilo, né? Bem sossegado, bem facinho. Matemática aí é a parte mais difícil, mas vamos conseguir. Então, próximo. B. Qual foi a variação entre a temperatura mínima e a máxima na escala Celsius? Então, lembra da fórmula da variação? C sobre 5 é igual a F sobre 9. Então, ele quer saber na escala Celsius. Então, a gente projeta o valor na escala Fahrenheit. Aqui, ó. Então, 95 menos 68. Vai colocar os valores lá que ele foi fornecido. 95 menos 68 vai dar 27. E aí, o que você vai fazer? Vai multiplicar em cruz. Multiplicou em cruz, 9 vezes C, 5 vezes 27. 9 vezes C é igual a 5 vezes 27, 135. E aí, o que você faz? 9 não pode fazer nada com C, então ele passa para o outro lado dividindo. Passa para o outro lado dividindo. Passou para o outro lado dividindo, 135 dividido por 9, 15 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi 15 graus Celsius. Tá legal? Fácil, tranquilo, sem dificuldade. A parte maior, eu acho que da dificuldade é fazer a parte de matemática, mas vai dar tudo certo, é só treino, tá? É só. Então, voltando, ó, tá lá, vocês vão fazer o quê? 40 graus Celsius, você vai dividir, tá vendo, ó? Vai pegar, vai colocar aqui, substituiu, vai dividir 40 graus Celsius por 5, vai ficar 8, resultado lá, ó, o 8 coloca. 9 vai passar para o outro lado, tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Lembrando, mais uma vez, o sinal do 9 não altera, o sinal é positivo, continua. O que troca é o que ele está fazendo. Se ele está dividindo, vai passar multiplicando. Passou multiplicando, vai vir para cá, 9 vezes 8, 72. Vai pegar isso aqui e vai alterar, então, essa formulinha aqui. Por quê? Porque tem que isolar F. F é como se fosse o nosso X, tá? Tem que ele ficar no primeiro membro e o resto no segundo membro. Então, isola F, ele passa 32 para o segundo membro e troca o sinal. Então, passa 32 para o segundo membro. Passou lá, ó, para o segundo membro, F foi para o primeiro membro e ficou F é igual a 72 mais 32. Resultado final, 72 mais 72 mais 32 dá 104 graus Fahrenheit, pessoal, tá bom? Então, transformamos 40 graus Celsius em 104 Fahrenheit, tá? Tranquilos, né? Bem sossegado. O mais difícil é a parte matemática, mas isso aí vai com o tempo. Vocês vão treinando, que vai, tá? Orientações, pessoal. Conteúdo vai ser disponibilizado aí embaixo, tá? Aí embaixo, na parte de baixo, conteúdo em PDF, um linkzinho na parte da descrição, tá? Então, você puxa o PDF, passa todo o conteúdo desse PDF aí para o caderno, copia tudo, tá? Vai estar também os exercícios aí também nesse PDF, resolve, copia, para copiar, gente, não é para ficar só fazendo exercício não, eu quero todo o conteúdo aí no caderno, tanto a parte escrita quanto a parte de exercício. Faz os exercícios, coloca aí no caderno, tá? Resolve os exercícios, que eu já vou colocar também aí a resolução dos exercícios, mas você não olha ainda, tenta fazer. Depois que você fizer, você vai lá na parte de resolução dos exercícios e verifica se você acertou, tá bom? Não precisa me mandar nada de exercício, porque vocês é que vão fazer e vocês é que vão fazer a correção ao mesmo tempo, tá? Eu estou aqui para dúvidas, então, ficou com dúvida? Lá no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo do WhatsApp, manda lá a pergunta para mim que eu estou respondendo para vocês, tá ok, pessoal? Tranquilos? Então, beleza. Fiquem tranquilos, tentem fazer, mas façam, tá? E desenvolvam isso e tentem entender, para poder estar aí estudando aí nesse caminho que a gente está correndo aí através desses exercícios, dessas atividades, tá? Bacana, tranquilo, então,
Até mais, pessoal. Fico aí no aguardo das perguntas de vocês. Estou à disposição, tá ok? Abraço, falou, tchau, tchau.